Bom, então olha só, esse exercício é semelhante ao exercício anterior, só que, no entanto, agora o parafuso ele está na extremidade da chave, ele não está mais numa parte intermediária entre as duas forças que são aplicadas pelas mãos. Ele está numa parte, né, da ponta, do final, da extremidade. Então aqui está sendo feita força para cima com as duas mãos, né, em ângulos diferentes, de modo a tentar fazer com que esse parafuso novamente, ó, sentido anti-horário, novamente com esse parafuso ele se afrouxe, que a gente consiga retirar esse parafuso. Então, aqui a gente tem que observar de novo a mesma coisa, ó. Se eu for tentar calcular o momento resultante em relação ao parafuso, utilizando diretamente o valor da força FB ou diretamente o valor da força FC, eu teria um problema com relação à dificuldade para encontrar a distância dessas forças em relação ao ponto A. Porque a distância sempre ela é medida, ó, a partir de uma perpendicular com relação à direção. Então, a perpendicular, olha onde ela vai aparecer, ó, vai aparecer aqui. Então, eu vou ter que montar aí, ó, semelhança de triângulo para conseguir descobrir qual é o valor dessa distância. O mesmo acontece aqui, ó. Essa distância, ó, perpendicular, ó, tá aparecendo até fora do monitor, ó. Ela vai aparecer lá em cima, lá fora do monitor. Fica difícil da gente calcular. Não que seja impossível, não é, mas acaba sendo mais trabalhoso do que a gente fazer o que a gente está acostumado. Não tem que ser perpendicular? Então, vou calcular essa componente que está aqui e essa componente que está aqui. Possivelmente, como está próximo da vertical, vocês devem ter chamado essa componente de FBX e essa componente de FCX, que são, de fato, as forças que vão produzir o momento em relação ao ponto A. Então, para calcular esse momento, preciso dessas duas componentes. Então, vamos lá. Vou ter essa componente aqui perpendicular, que eu estou chamando de FBY, e vou ter essa outra componente aqui perpendicular, que eu vou chamar de FCY. Então, ó, essa força aqui, ela está a uma distância de 40 centímetros em relação ao ponto A. Agora, cuidado que alguns podem ter esbarrado nessa dificuldade, ó. Essa força aqui, ó, ela está a uma distância de 60 centímetros em relação ao ponto A. Então, não pode fazer depois do momento essa força vezes 20, vai ser essa força vezes 60. Então, vamos primeiro às componentes. Notem que as duas aqui, ó, são adjacentes aos ângulos, ou seja, estão ao lado. Ao lado, a nossa relação é a relação de cosseno. Então, tanto para eu calcular FBY como para calcular FCY, eu vou multiplicar as respectivas forças pelo cosseno de 25 ou pelo cosseno de 30, porque as duas são adjacentes. Então, calculando primeiro lá, aqui deveria ser FBY, tá? Depois a gente corrige isso aqui para vocês. Então, FBY vai ser igual a FB. Ih, tá tudo errado. Cosseno de 15 saiu. Eu não corrigi os valores, tá, gente? Então, ó, deixa eu corrigir para a gente não fazer besteira. Aqui nós temos FBY, FB, cosseno de 25. Tá tudo errado, eu não resolvi o problema. 300 FB, cosseno de 25. A aula online é bem legal, hein? Quando a gente erra, hein? Um pouquinho de trabalho. Eu nem tinha resposta, viu? FCY, FC. Alguém pediu para explicar mais devagar, tá vendo? Agora mais lento do que isso, impossível. Vamos fazer. Desse tamanho está muito pequeno para vocês ou vocês conseguem acompanhar? Dá para Alguém para acompanhar. responder, por gentileza? Assim, dá sim. Dá? Então a gente vai corrigindo e continua explicando aqui, ó, tá? Professor,
Para Sim. mim fica ruim, porque eu não enxergo muito bem. Tá, então vou corrigir aqui e a gente refaz, tá? E aí a gente explica de novo resolvendo. Alguém chegou a armar isso aqui? Sabe dizer qual o valor aqui? Sim, não, talvez. Wagner, FBI deu FB, 271,89. 289. isso. 27889? Isso. E esse FCY? 389,71. O colega também achou isso? Sim, sim. Eu errei no momento aqui que eu botei 20 no lugar de 60. Sério, deu esse mole? É? Eu dei esse Professor, mole, deixei preparado aqui e não corrigi Quando você começou os de novo, valores. eu percebi. Wagner. Sim, Então, o primeiro dá 271,89. a 71? Tá, eu entendi Isso. 78. O segundo está certo, 389. Ok. Só estou preenchendo para a gente poder. O colega falou que não conseguia ver direito, então para a gente não ter problema. Quem fez direitinho 40 aqui e 60 aqui? Para poder me dar a resposta final? Ok, professor. Qual foi a resposta final? Menos 34,258. Isso? Depois eu Meu foi isso confiro, tá? aí. Na hora que a galera estiver copiando, aí eu confiro. Bom, então voltando lá, né? Primeiro a gente vai calcular essas componentes que são perpendiculares, FBY e FCY, que são de fato quem a gente vai utilizar para calcular o momento em relação ao ponto A, porque são as componentes perpendiculares à distância. Então aqui eu consigo estabelecer que a distância dessa força até o ponto A vale 40 centímetros e dessa força até o ponto A vale 60 centímetros. Como ambas estão ao lado, são adjacentes aos ângulos, ao ângulo de 25 e ao ângulo de 30, então a gente vai utilizar a relação de cosseno. Então, para cada uma delas, basta multiplicar a força vezes o cosseno do ângulo para determinar os valores. Então, a primeira força, a primeira componente, FBY, ela vai ser FB vezes o cosseno de 25. Como FB vale 300, substituindo os valores, a gente tem uma força de uma componente de 271,89. Para FCY, também a gente vai trabalhar com cosseno, então vai ser FC vezes o cosseno de 30, substituindo os valores, já que FC vale 450, a gente vai ter uma força de 389,71 kgf. E aí agora sim a gente vai calcular o momento. Já que momento é o produto da força pela distância, a gente não pode se esquecer que como eu tenho aqui duas forças produzindo um momento, e eu estou falando de momento resultante, eu vou ter que utilizar essas duas forças, montando aqui duas parcelas que vão compor o momento resultante em relação a esse ponto A. Então aqui a primeira força, a gente pode escolher qualquer uma das duas primeiras, sem problema, tá? A força FBY, ela produz um momento que será o valor dessa força vezes a distância até o ponto A, que vale 40 centímetros. Essa força aqui, FBY, tende a fazer com que a chave gire também no sentido anti-horário. Então, quando eu faço essa força, tende a girar no sentido anti-horário. Então, vou chamar esse momento de negativo. A força FCY, ela está a 60 centímetros em relação ao ponto A. Então, ela produz um momento, que é o valor dela, vezes a distância, que são 60 centímetros. Também essa força, obviamente que a gente tem que fazer as duas forças no mesmo sentido, né? Tende a fazer com que a
chave gire no sentido anti-horário, então também vou considerar essa como negativa. Substituindo agora os valores de FBY e de FCY, né, por 271,89 e 389,71, respectivamente, nós vamos encontrar um momento aproximado de menos 32.258 kgf vezes centímetro. Professor, na 34.